Salve galera, beleza? Meu nome é Rafael Esteves, sou professor de História Antiga e Idade Média no Cursinho Popular Paulo Freire, na cidade de Assis, e estudante de História na Unesp de Assis no último ano. Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês sobre a pré-história, um resuminho da pré-história. Vou estar trazendo vídeos de História Antiga e Idade Média, mas vou começar aqui com a pré-história. E já para começar, a gente já tem que entender que esse nome, pré-história, não tem essa de pré-história. É história. Não é pré-história, não, é história. Esse nome de pré-história, os caras falaram que era pré-história porque de 4000 a.C. para trás não tinha inventado escrita, mas não é porque não tem escrita que não é história. É história, tá bom? Então esse nome aí a gente já tem que ter um cuidado com esse nome aí que ele não tá certo não. O mais correto é se chamar pré-escrita, porque a gente vai vir na linha do tempo da história, né? Que os franceses fizeram, essa que também deve ser problematizada, mas que de 4000 a.C. para trás os caras colocou pré-história, e 4000 a.C. para frente colocou história. É tudo história. O que é história? É a partir do estudo do homem. Então, a partir do homem, a gente tem que estudar história. Então, a gente já está falando aqui de história, apesar do nome ser pré-história. Mas daqui a gente vai falar de pré-escrita, que agora a gente já sabe disso. E essa história, essa pré-história, é pré-história. Vamos falar de pré-história, que é como, né? Que o povo fala, mas a gente já sabe que não está certo. Ela é dividida em 3 períodos: o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, ou Idade dos Metais, que também é conhecida como Idade dos Metais mesmo. Essa aí não teve outra conversa não com ela não. Vamos começar do começo aqui, lá do Paleolítico, há muito tempo, mas faz tempo. Paleolítico, paleo significa antigo, lítico significa pedra. Idade da pedra antiga, é antiga mesmo, gente, faz tempo. 3 milhões antes de Cristo, mais ou menos até 10 mil antes de Cristo. Lá onde o ser humano surgiu, no sul da África, né, na mãe África, por isso que é mãe África, foi se espalhando aí ao redor do mundo, beleza? Então vamos começar desse período ali, o Paleolítico. Os anos aí, né, que eu falei 3 milhões, 10 milhões, pode variar, mas 3 milhões e 10 mil podem variar, mas é mais ou menos assim. O que a gente tem que saber desse período? Que foi o período que o ser humano utilizava os seus instrumentos, ele usava da pedra lascava. Ele lascava a pedra para fazer suas ferramentas. Então eram ferramentas, instrumentos muito rudimentares, muito precários. Então a idade da pedra lascada. E o que é mais importante dessa idade, dessa pedra lascada, desse paleolítico, do que você quiser chamar aí? Qual que foi o mais importante disso tudo? Foi que o ser humano inventou o tal do fogo. O fogo. Qual que é importante do fogo? É importante pro menino. Com o fogo, sabe o que você faz com o fogo? Sabe aquela carninha? Você cozinha ela, amigão. Agora você tem carninha cozida com fogo. Ai, que frio que você aquece com fogo. Vem um leão pra cima do você mete o fogo no leão. Entendeu? Você consegue se proteger dos animais. Ai, não tô enxergando nada. Pronto. Agora tá. Iluminou com fogo. Então o fogo foi a maior descoberta do Paleolítico. Se falar Paleolítico no Enem, você já coloca na cabeça. Fogo. É fogo, é fogo, é fogo. O que mais que acontecia? O ser humano, no período Paleolítico, ele era nômade. Ele vivia de lugar em lugar em busca de sua sobrevivência. Ele não conseguia ficar em um lugar só. Por quê? Porque ele vivia da caça, da pesca e da coleta. Veja só essa palavra. Coleta. E coleta é diferente de colher. O que é a coleta? Você está passando aqui tranquilão, você vai lá, colhe uma frutinha. Colhe não. Olha o cerrado aí. Você está passando lá tranquilão, você coleta uma frutinha. E qual que é o ditado? Você só coletou. E o ditado popular nos diz o seguinte: você colhe o que você planta. Então, se você colher, você planta. E quando o ser humano aprendeu a plantar, foi lá no Neolítico. Até então, ele só estava coletando mesmo, porque ele não sabia plantar. Então, a idade da pesca, o Paleolítico, você pescava, você caçava e você coletava. Colher ainda não. Porque colher você tem que plantar, o ser humano não sabia plantar ainda. Beleza? É a idade ali do homem das cavernas, das pinturas rupestres. E lembrando que o ser humano era
nômade, ele não conseguia ficar em um lugar só, porque ele precisava sobreviver, aí mudava o clima, um frio do caramba, tinha que ir para outro lugar, né? A terra tava ruim, já tem que ir para outro lugar. Então ele era nômade, beleza? Então esse aí foi o maior período da humanidade. A Idade Moderna foi de 1453 até 1789. E o Paleolítico foi de 3 milhões até 10 mil antes de Cristo. Mas é muito mais tempo. Então, agora vamos falar então do segundo período aí da pré-história, que foi o Neolítico, né? O Novo Lítico Pedra e Idade da Pedra Nova. O ser humano antes não lascava a pedra, não era rudimentar. Agora, nesse 10 mil antes de Cristo ali mais ou menos, o bicho já aprendeu, sabe o quê? A polir a pedra. Agora a pedra é polida, agora ela é mais eficiente, agora ela corta mais, agora você pega nela, você não corta a sua própria mão. Então a idade da pedra polida, o ser humano descobriu como se polir a pedra. Agora também, o ser humano já começa a usar ali o arco e flecha, já está na maldade com as outras tribos. E aqui a coisa mais importante desse Neolítico. O ser humano descobriu a agricultura. A gente tem então a Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica, como você preferir aí. Essa aí foi a maior revolução da história do mundo. Pô, agora, o ser humano, que antes ele era nômade, mas agora ele consegue se sedentarizar em algum lugar só. Ele consegue se sedentarizar em um lugar. Por quê? Porque ele descobriu a agricultura. Ele descobriu que melhor do que ir lá caçar é você ter o boi aqui do seu lado. Imagina, ele não é que ele parou de caçar. Só que agora ele começou a criar gado, começou a domesticar animal, começou a agricultura. Agora que a pedra é polida, ele teve melhores ferramentas. Agora tem o arado com uma melhor ferramenta para você poder, para a colheita ser melhor. Agora você tem o quê? Você tem excedente agrícola. Você não planta mais, você não busca alimento somente para sobreviver. Agora sobra, e com essa sobra você pode trocar com aquela tribo lá, com aquela tribo cá. Aí a gente já tem o início aí das trocas que depois vai vir do comércio, na idade dos metais, o início do comércio. Agora o ser humano ele tem mais tempo. Agora ele tem mais tempo, porque não precisa caçar o tempo todo, que o boi tá ali do lado. Tem comida ali do lado que ele tá plantando. Aí sobra mais tempo, que esse tempo sobra mais, o ser humano pode se especializar mais. Aí a gente tem a tecelagem, o ser humano começa a criar vasos para guardar esses excedentes agrícolas. A gente tem os estudos astronômicos, né? Da astronomia, né? O cara vê o céu, o cara vê lá no céu e fala, rapaz, tal tempo a colheita vai dar bom. Aí o cara já tem ali um certo respeito por ele ser um líder religioso. A gente já tem a divisão social com esse tempo a mais que agora o ser humano tem, a divisão da sociedade entre guerreiros, líderes religiosos, enfim. A gente tem ferramentas melhores, o aumento demográfico, né? Agora o ser humano consegue se sedentarizar e com isso a gente tem as primeiras aldeias, beleza? Então aqui que a gente tem a noção de, está vendo? A diferença que dá do Paleolítico para o Neolítico e tudo isso por conta da Revolução Agrícola, por isso que ela é muito importante. Revolução, olha, maior revolução, não tem nenhuma perto da Revolução Agrícola. Se assim, não, hoje aqui, sabe o que eu teria? Sabe o que a gente estava agora, eu e você? Provavelmente eu estaria no rio, eu e você, eu jogando isso aqui para pegar um peixe, jogando outro ali. Então, se não é, olha, Revolução Agrícola é a revolução mais importante da história. E por fim, ali mais ou menos de 5.000 até 4.000 a.C., temos a Idade dos Metais. E o nome já é totalmente sugestivo. Foi no momento que as ferramentas antes lascadas, depois polida, agora o ser humano descobre a fundição. Agora o ser humano descobre a metalurgia. Ele consegue manusear o metal, o cobre, o bronze, depois o ferro. E com isso, a gente tem a moeda para ajudar no comércio, a gente tem as armas melhores. Agora o cara de uma tribo lá vem, o cara vem na pedra, vai estar no metal, filho. Vem quente, vem vagabundo, vem. Pedrinha, o cara jogando pedra de nós, vai estar de metal já agora, entendeu? É claro, gente, que tudo isso que eu tô falando, passou disso, foi para isso. Não é todas as civilizações, é de uma maneira geral que a gente fala, né? As ferramentas agora
também estão melhores, né? Sobretudo o arado. A gente vai estudar depois na Mesopotâmia, no Egito, a importância do arado, né? A gente vai estudar, a gente sabe a importância do arado para a agricultura. E uma coisa importante de salientar é que todas essas civilizações antigas, elas cresceram perto de rios, né? E vou falar que a importância da água todo mundo sabe, né? A gente vai ver o rio Nilo no Egito, o Tigre e o Eufrates na Mesopotâmia, enfim. E aqui a gente tem os primeiros registros escritos, né? Com os sumérios lá na Mesopotâmia, beleza? Então aqui a idade do metal e a história antiga, ela já se mistura, beleza? Então, ó, se a gente falar aqui, Paleolítico, o que foi o principal? Foi o fogo, invenção do fogo, do ser humano. Era nômade, a caça, a pesca, a coleta, as pinturas rupestres, o homem das cavernas, depois no Neolítico, a revolução agrícola e tudo que ela ocasionou, e depois na idade dos metais, o ser humano descobrindo a fundição e os primeiros registros escritos. E o que mudou das comunidades primitivas para as primeiras civilizações? Primeiro, a forma de trabalho, que passou de sobrevivência para agora acumulação. E a partir disso a gente tem também o surgimento do Estado. E o Estado como instrumento de dominação, principalmente de caráter religioso, para justificar suas ações políticas e sociais. Beleza? Então a gente aqui fiz um breve resumo aqui do que foi a pré-história. Se você gostou, curte aí, comenta, se inscreve, não sei aí, faz o que vocês quiserem aí. Irei estar gravando mais vídeos de história antiga e Idade Média e depois outros vídeos. Beleza? É nóis, família, tamo junto. É nóis.